Boa tarde para você que nos assiste. Você sabe o que é um advogado autônomo? Quais atividades exercem os profissionais da área? Sabe ainda quanto à forma de remuneração, a forma de carga horária, as principais reivindicações trabalhistas, bem como os principais desafios inerentes a essa categoria profissional? Pois bem, para responder essas perguntas, é preciso acompanhar de perto a realidade cotidiana laboral. Por isso, nós, estudantes de Direito da UNEB Campus 15, iremos até o escritório Quadros Advocacia e Consultoria Jurídica realizar uma entrevista com o Dr. José Quadros. Pois bem, vamos lá? Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gostaria de fazer aqui algumas perguntas sobre a profissão em questão, que é a de advogado autônomo. Então, para começar, a gente gostaria de perguntar para o senhor, basicamente, o que faz um advogado autônomo? Inicialmente, queria agradecer a presença de vocês, me sinto lisonjeado em estar participando aí com vocês dessa entrevista. Pois bem, advogado autônomo é aquele em que ele não é nem empregado de escritório, né? Ele não possui um escritório de advocacia, é aquele que tem aquela atividade própria. Pois bem, hoje todo mundo pode até se espantar, né? Porque o advogado, ele, quando sai da faculdade, ele procura inicialmente uma estabilidade, mas a advocacia autônoma pode proporcionar um leque de opções. Ele pode conhecer mais a fundo determinadas áreas, já que ele não vai estar pertencente a um escritório, ao qual normalmente ele estaria atuando em uma determinada atividade. O advogado autônomo também ele tem que estar, né, em parceria com outras pessoas, de modo que em um determinado momento ele possa também, quando ele não puder estar em uma determinada situação, ele possa delegar a um colega ou a um escritório que faça aquela atividade por ele, né? O advogado autônomo também ele tem que ter um planejamento. De que forma? Como ele é um advogado autônomo, ele precisa ter uma diretriz orçamentária e financeira, de modo que ele possa equacionar, né, já que ele não tem um vínculo empregatício, ele não tem aquela estabilidade financeira mês a mês. Então ele precisa ter uma equação orçamentária para que ele possa adequar suas receitas, bem como as suas despesas. Tem outras vantagens também, né? Você pode estar com relação às suas folgas, você não precisa estar dando satisfação, você pode estar fazendo seu próprio cronograma de férias, de modo que, volto a dizer, você tem que estar sempre em parceria com algum colega, para também quando você tiver uma folga ele possa estar suprindo, de modo também que quando ele estiver na folga dele, você possa também suprir a ausência dele nas atividades. É basicamente isso, um advogado autônomo. Quanto às associações e sindicatos que defendem certas categorias profissionais, como isso funciona com o advogado autônomo? E existe alguma lei que regulamenta essa profissão? Bem, existe sim, né? É a Lei 8.906/94, foi uma lei instituída pelo então presidente Itamar Franco, e essa lei regulamenta o Estatuto da Advocacia e também as disposições concernentes à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, na realidade, não existe uma associação. O que existe é uma lei que foi sancionada pelo então presidente Itamar Franco, que regulamenta as atividades inerentes à advocacia. Recentemente, no ano de 2016, no início desse ano, salvo engano, no dia 12 de janeiro, a presidente Dilma Rousseff regulamentou uma alteração nessa lei, né? Salvo engano, é a Lei 13.245/2016, onde ela não altera a Lei 8.906 na integralidade, mas altera a disposição do artigo 7 do Estatuto da Advocacia, concernente à ampliação de algumas prerrogativas inerentes a atividades da advocacia.
a jornada diária de trabalho de um advogado autônomo, ela pode ficar a critério do próprio advogado. Então, sendo assim, como o senhor pessoalmente organiza essa sua jornada de trabalho, qual é o seu critério? É um critério variável, porque isso depende muito da demanda, né? Tem semanas que o advogado ele pode ter diversas audiências, né? Mas isso tem que ser feito tudo dentro de um planejamento. Por exemplo, se numa semana eu tenho 8 audiências, 10 audiências, eu tenho que fazer um planejamento de que eu marcar o atendimento dos clientes num momento ao qual eu não vou estar nessas audiências, de modo que não haja um conflito de eu estar na audiência, o cliente chegar aqui ou eu ter uma outra audiência em outro local, né? Então, realmente não existe um horário fixo, né? O advogado autônomo ele cria o horário dele da mesma forma que ele cria as férias dele. Então é tudo feito de um planejamento. Ele tem que estar super bem organizado com os funcionários, com os estagiários, com a secretária. Tem que existir um trabalho em equipe para que a coisa funcione dentro de uma normalidade, e funcionando dentro de uma normalidade, o sucesso ele é questão de tempo. Quando você tem uma desorganização, você não consegue colocar esses elementos em prática, de modo que vai dificultar a operacionalidade do escritório. Você vai ter mais trabalho, consequentemente isso vai refletir no seu rendimento financeiro ao final do mês. Certamente aqueles que têm um planejamento financeiro, um planejamento de audiências, de atendimento de clientes, de realização de diligências, ele tem uma possibilidade de ter um sucesso maior do que aquele advogado que não tem um certo planejamento, vamos dizer assim, mais eficiente. Quais são as atribuições, bem como a rotina de um advogado autônomo? A rotina de um advogado autônomo, começa na realidade com a chegada do cliente, né? Na realidade, a gente, aqui no escritório, o cliente ele passa por uma triagem, de modo que a gente possa estar identificando inicialmente esse problema por ele. Essa triagem normalmente é feita pela estagiária, ela tenta extrair ao máximo o conteúdo do que aquela pessoa está tentando trazer para a gente, e aí ela encaminha para mim, de forma que quando o cliente vier conversar comigo, eu já tenho mais ou menos uma noção do problema dele, o que facilita bastante. A rotina do advogado também, também engloba o ingresso das petições iniciais, a gente também realiza as defesas de algumas empresas que nos contratam para a realização de audiências. Fazemos também as petições intermediárias, os recursos, sobretudo no âmbito dos juizados especiais civis de defesa do consumidor, que é o carro-chefe daqui do escritório, né? Os recursos inominados, as contras-razões, os embargos de declaração, as execuções de sentença, os recursos extraordinários, bem como também proporcionar ao cliente um conforto de que o problema dele, de que o escritório se empenhará ao máximo no sentido de tentar solucionar o problema dele. Evidentemente que nós sabemos da morosidade da justiça, né? Não só da justiça baiana, mas da justiça de um modo geral, da justiça brasileira, que passa por profundas transformações. A gente tem aquele ansejo, aquela perspectiva de dias melhores para a justiça, porque o que é que ocorre? A justiça andando bem, tudo flui também bem, para os advogados, para os clientes, e o judiciário não fica assoberbado de processos, né? Então, basicamente, a rotina do advogado é essa: o atendimento ao cliente, também a presença, é importante salientar a presença nas audiências, né? Onde lá é feito as audiências de conciliação, as audiências de instrução. Então, basicamente, são essas situações que englobam a rotina do advogado.
Doutor José, eu gostaria de saber também qual é a forma de remuneração. Bem, o advogado autônomo, por ele não ter uma estabilidade, não ser funcionário de escritório, então ele cria a própria a remuneração dele. De que forma seria essa remuneração do advogado? Sobretudo dos alvarás judiciais naquelas ações ao qual os advogados têm êxito, mas sobretudo do contrato de honorários que é feito no momento do atendimento, né? O contrato de honorários, porque o advogado, ele, assim como a profissão do médico, onde quando a pessoa está doente e ele, para se diagnosticar com o médico, ele precisa pagar a consulta, seja ela particular ou através do plano, o advogado ele também precisa ser custeado através daquela consulta que ele recebe. Então a remuneração do advogado, para simplificar, ele parte desde a origem do atendimento ao cliente até a conclusão final do processo. Isso tudo, claro, mediante as regras do Estatuto da Advocacia, que é regulamentado pela Lei 8.906/94, e também basilado também no contrato de honorários de advocatício, que, volto a repetir, é muito importante que o advogado autônomo ele celebre esse contrato de modo que ele fique resguardado tanto para ele quanto para o cliente dele. E assim, o senhor optou por abrir seu próprio escritório, assim, não buscar uma sociedade, tipo a sociedade. E quais dificuldades o senhor encontrou no início do seu trabalho? Bem, todo início ele é bastante dificultoso, doloroso, mas eu acredito que o advogado ele tem que ter, sobretudo, a persistência. O conhecimento ele é importante, mas se você tem só o conhecimento e você não tem aquele relacionamento, você vai acabar não indo para lugar nenhum. Eu acho que tem que ter uma harmonia, claro, entre o conhecimento, você tem que ter o conhecimento sobre aquela matéria que você está atuando, bem como também ter uma boa relação. Eu optei pela advocacia autônoma, tive bastante dificuldade no início, inclusive paguei para trabalhar, né? Porque as despesas são fixas, elas não esperam, as despesas vencem cada mês, aluguel, água, luz, funcionário. Então são um leque de despesas fixas que você tem e você só vai adquirir aquela rentabilidade com o tempo. Quando você começa a criar um nome, é quando você começa a regularizar as finanças. Mas o início é difícil, você acaba muitas das vezes pagando para trabalhar. Eu optei porque eu não descarto, inclusive, futuramente me associar, um colega. Eu acho isso importante, porque de qualquer sorte, em determinadas audiências que eu estiver em algum lugar, o outro colega já pode estar aqui atendendo o cliente, mas eu acredito que no momento ainda está sendo favorável ainda estou conseguindo dar conta do recado, de modo que essa advocacia autônoma tem sido, no momento, bastante frutífera para mim. O advogado autônomo, por não ter aquele vínculo empregatício com a empresa, escritório, ele precisa desenvolver habilidades, além das jurídicas. Então, saber se comunicar é essencial, pois quem trabalha por conta própria deve ter uma boa rede de relacionamentos para conquistar boas indicações de clientes. Doutor José, o senhor presencia isso no seu ambiente de trabalho? Sem dúvida. É uma pergunta bastante interessante. Se você não tem um leque de relações boas, tanto com os clientes, quanto os advogados, quanto com os membros do judiciário, promotor, juiz, defensor público, você tende a ficar para trás se você não tiver um bom relacionamento. Eu acho que o que vende a imagem do advogado, o que você
que você tem que trabalhar a imagem do advogado é, sobretudo, a sua honestidade, a sua coerência e o seu bom relacionamento. Eu acho que tem que ser analisado aí nessa perspectiva duas óticas, né? Você tem que ter uma gestão financeira e uma organização pessoal, né? Você tem que ter um equilíbrio financeiro e também de modo que você consiga, como eu já tinha falado anteriormente, você consiga fazer uma equação de receita com despesa, e você tem que também ter uma organização pessoal com os seus documentos, com os seus horários de audiência, com os seus atendimentos ao cliente, para que o cliente saia daqui satisfeito com o atendimento, satisfeito com o resultado da audiência, e nada melhor do que boca a boca, né? Quem faz a propaganda do advogado são os resultados dele, mas esses resultados não são apenas os resultados finais, porque nem sempre o advogado ele ganha a causa. Evidentemente que tem um caso ou outro que ele acaba perdendo, mas se você tem um tratamento adequado para o seu cliente, de modo que esse tratamento você demonstre todas as perspectivas em relação àquele processo, tanto de vitória quanto de um possível derrota, essa clareza é que você faz com que você adquira o seu prestígio junto ao cliente, junto à sociedade, junto ao próprio judiciário. Então essa harmonia entre uma gestão financeira e um equilíbrio pessoal das suas coisas, eu acho que é a célula primordial para um êxito de qualquer advogado autônomo. Doutor José, quais as principais reivindicações trabalhistas do advogado autônomo? Como aqui eu sou, não existe uma subordinação com relação a um advogado empregador, aqui eu trabalho como advogado autônomo, então não existe essa questão dos encargos. Eu não tenho a quem está dando satisfação, não existe um advogado empregador, né, nessa ótica, portanto não incide esses encargos trabalhistas ao qual incidiria como uma empresa, como um funcionário de uma empresa. Nesse caso aqui seria basicamente isso. Qual a proposta pela classe trabalhadora para uma melhor qualidade de serviço? Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa. De qualquer sorte, a OAB é uma instituição que está sempre à disposição, sempre à procura de melhorias para que o nosso judiciário funcione de uma forma transparente, de uma forma em que as coisas possam fluir. Mas sabemos que não basta só isso. Na realidade é um complexo de coisas, de situações que vai desde a ausência de funcionários até a remuneração dos funcionários, dos juízes, dos promotores, dos servidores. Então tem que haver uma harmonia dos locais onde são feitas as audiências. Então, de qualquer sorte, é uma pergunta bastante complexa, de que tem que haver uma harmonia de todos esses fatores para que a justiça ela possa fluir da maneira como deveria ser. Não existe lógica de a pessoa entrar com uma ação na justiça e a primeira audiência ser designada por um ano e meio depois que deu entrada. Então, de qualquer sorte, existe alguma coisa errada nisso tudo, né? Tem alguma coisa que precisa ser consertada. Então, eu acredito, como advogado, que na acessibilidade de todos os poderes, de todas as entidades, para que se procure sempre uma melhor qualidade para a nossa justiça, não só a justiça baiana, mas a justiça do Brasil de um modo geral, né? Para que as coisas fluam e que as pessoas possam ter as respostas necessárias para os seus anseios. Como vimos, a nossa entrevista foi bastante proveitosa. Pudemos esclarecer dúvidas quanto à rotina do advogado autônomo, desde o atendimento ao público
à elaboração de peças, até mesmo ao acompanhamento durante as audiências. Podemos destacar ainda pontos principais quanto às características dessa profissão, tais como a não subordinação ao empregador, a livre carga horária, a remuneração de acordo com o esforço do profissional, de acordo, é claro, com a legislação que regulamenta a categoria e, por fim, conselhos muito importantes para aqueles que querem ingressar na área. Pois sabemos que a quantidade de formandos na área de direito é muito grande, porém, a concorrência jamais será uma preocupação para aquele que tem desenvoltura, sabe como conquistar bons relacionamentos, tem competência e, sobretudo, força de vontade. Pois bem, esperamos ter sanado as suas dúvidas. Foi um prazer estar com vocês e até mais!